Quando você pensa em um alienígena, você pensa em criaturas cinzentas pequeninas ou titãs devoradores de planetas. Olhar no espelho pode te dar uma resposta mais precisa. Por que exatamente? Você pode perguntar. A resposta curta é a evolução. A resposta longa é um pouco mais complicada. A principal razão pela qual os alienígenas poderiam se parecer com humanos é por causa de um fenômeno chamado evolução convergente. A evolução convergente ocorre quando diferentes organismos evoluem independentemente de traços ou características semelhantes por enfrentarem desafios ambientais ou terem estilos de vida semelhantes. Por exemplo, golfinhos e tubarões são animais muito diferentes. No entanto, ambos têm corpos hidrodinâmicos, barbatanas e caudas porque ambos vivem na água e precisam nadar rápido. Da mesma forma, morcegos e pássaros são animais muito diferentes, mas ambos têm asas pois as asas são uma forma eficiente de voar e voar é vantajoso. A evolução convergente também acontece em escalas menores, como órgãos ou moléculas. Por exemplo, os olhos evoluíram independentemente pelo menos 40 vezes em diferentes animais. Eles são muito úteis para detectar luz e movimentos. Por isso, muitos animais os evoluíram de diferentes maneiras. A maioria dos olhos é simples, como as manchas oculares de vermes ou águas-vivas. Alguns olhos são complexos, como os olhos de câmera de humanos ou polvos, enquanto outros pares de olhos são ainda mais complexos. Basta olhar para os olhos compostos de insetos ou aranhas. A evolução convergente mostra que existem certas soluções que funcionam bem para certos problemas ou situações. Essas soluções não são aleatórias ou únicas, mas previsíveis. Se aplicarmos essa ideia a alienígenas inteligentes, podemos esperar que eles também evoluam e tenham soluções semelhantes para problemas ou situações semelhantes às que nós humanos enfrentamos como espécie inteligente. Como todos os animais, evoluímos traços específicos que foram benéficos para nossa sobrevivência. No nosso caso, evoluímos para ter cérebros sociais grandes e mãos sensíveis. Essas mudanças foram graduais e só ocorreram porque eram vantajosas para nossos ancestrais. Essas mudanças levaram à nossa situação atual, uma espécie que domina o mundo fazendo uso de sua inteligência para resolver problemas e inventar coisas novas como ferramentas e máquinas. Mas esse é nosso único caminho? O que uma espécie idealmente deve ter para se desenvolver ainda mais e se tornar hiper bem-sucedida na escala evolutiva? Em primeiro lugar, você precisará armazenar e processar informações e precisará fazer isso rápido. Além disso, você precisará ter alguma forma de linguagem para comunicar informações. É por isso que uma espécie avançada de construção de civilizações sempre possuirá algum tipo de cérebro grande e complexo. Então, para se mover e realmente chegar a algum lugar, um requisito básico é a flexibilidade bastante alta de uma espécie. Um plano corporal flexível permite mais versatilidade e adaptabilidade do que um plano corporal rígido. Você não precisaria de uma concha porque poderia construir paredes. Você não precisaria de uma pelagem espessa porque pode fazer roupas. A flexibilidade é fundamental quando você pode criar coisas para se adaptar aos seus ambientes. Andar sobre duas pernas nos concedeu a capacidade de ter um conjunto extra de braços, anteriormente conhecidos como pernas, que poderíamos então usar para começar a manipular objetos e essencialmente criar ferramentas. Essas mãos permitem mais precisão e destreza do que outros apêndices, pois agora podemos desenvolver nossas próprias ferramentas e não depender tanto da mãe natureza. Então, você fez um novo par de ferramentas. Agora tudo o que você terá que fazer é localizar sua presa usando seus olhos altamente desenvolvidos. Este par de olhos nos permite ver claramente o que está acontecendo ao nosso redor, criando uma imagem do que está ao nosso entorno enquanto capturamos fótons. Comunicação e expressão tornam-se mais acessíveis à medida que este novo órgão nos envia mais informações para o nosso cérebro agora altamente desenvolvido. No entanto, não se pode construir uma civilização sozinho. A comunicação é fundamental. É por isso que os alienígenas também possuirão algum tipo de órgão de comunicação, como um trato vocal, permitindo a linguagem e comunicação aprimorada. Culturas são construídas neste órgão, e depois das culturas, as civilizações surgem. Contato alienígena. O que exatamente isso significa para a vida alienígena? Significa que, se encontrarmos alienígenas inteligentes que desenvolvem tecnologias semelhantes às nossas, eventualmente seríamos capazes de nos comunicar com eles, pelo menos em um nível básico. Isso pode abrir as portas para entender sua cultura e sua história, pelo menos em certa medida. Claro, isso não significa que os alienígenas seriam exatamente como nós. Eles ainda teriam suas próprias características e diferenças dependendo de sua história evolutiva e condições ambientais específicas. Mas assim como pássaros são diferentes de morcegos, eles podem ter diferenças e assim por diante. No entanto, teríamos algumas semelhanças fundamentais.
De certa forma, eles seriam como nós, mas até que ponto essas semelhanças vão, ainda está em nossa imaginação. Talvez não para sempre. No entanto, em um futuro distante poderíamos entrar em contato com uma dessas civilizações. Mas quão provável é que faremos isso? Esta pergunta é respondida pela equação de Drake.